Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Ideobrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração. Canal que tem como principal propósito e objetivo trazer para você mensagem, orações e todos os conteúdos relacionados à palavra de Deus para abençoar e edificar você e sua família. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Seja você também um semeador de oração. Inscrevendo-se aqui no canal, você será um semeador de oração e ajudará outras pessoas também a serem abençoadas através dos conteúdos que aqui são postados neste canal. Amados, nesse momento, mais uma vez, eu quero externar aqui os meus agradecimentos a todos aqueles que têm assim feito as suas inscrições aqui no canal. Eu louvo a Deus pela vida de todos, deixando aqui a minha gratidão contínua para cada um de vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. Cada vez que alguém se inscreve no canal, isso nos ajuda muito, né? Porque é o que nós estamos mais precisando nesse momento, além das orações de cada um de vocês em favor deste canal, em favor de minha vida, em favor de tudo que nós fazemos aqui para somar, né, e edificar a vida de todos aqui no canal. Nós precisamos de inscritos aqui no canal, mas até aqui onde nós alcançamos essa quantidade aqui de inscritos do canal, é motivo de agradecer e deixar aqui os meus agradecimentos a todos vocês. Você que já se inscreveu desde o começo aqui do canal, você que se inscreveu no meado do caminho aqui do canal, você que está inscrito recentemente, aceite os meus agradecimentos de todo o coração, tá bom? Nas minhas orações eu vou estar lembrando de cada um de vocês para orar por vocês, pela família de vocês, para que o eterno Deus venha estender as mãos e abençoar a vida de vocês, trazendo livramento e graça na vida de todos, tá bom, queridos? Olha só, nós temos uma playlist no canal e nós temos vídeos de oração, nós temos reflexão da palavra, leitura da palavra, né, onde nós fazemos sempre um breve comentário aí da palavra. E nas nossas orações é onde eu estou apresentando a vida de todos os inscritos e também apresentando a vida das famílias da terra, né? Pedindo ao Senhor proteção, livramento, graça, pedindo ao Senhor que estenda as mãos para de fato trazer a vontade de Deus na vida de todos, tá bom? Hoje eu estou passando por aqui para dar a continuação, né, na jornada que nós estamos aí, do nome dos livros da Bíblia no hebraico, né? Em português nós já sabemos, né? Aí agora eu estou somando com outros que já trazem esse conhecimento também, para transmitir aí o nome dos livros da Bíblia em hebraico e fazer alguns comentários relacionados aí ao reino e as coisas concernentes à teologia da Bíblia, tá bom? No vídeo anterior, né, eu comentei com vocês que a divisão dos livros da Bíblia no hebraico, né, na nossa aqui 66 livros, né, 39 no Antigo Testamento, assim como nós chamamos, e 27 no Novo. Mas a divisão
de acordo com o Midrash Ravá, que eu comentei em vídeos anteriores. Se você ainda não viu eu falar sobre essas aulas aqui, acompanhe, procure lá na playlist e você vai ver. Tem um vídeo de número 1, vídeo de número 2, número 3 e assim por diante, né? Você vai ver lá os primeiros vídeos com esse assunto aí. Mas pastor, como é que eu sei qual é o primeiro vídeo? O primeiro vídeo eu estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco da nossa teologia e Torá na teologia hebraica. E aí eu venho falando, né? 5 primeiros livros, depois mais 5, depois mais 5 e assim por diante. Tá bom? No vídeo da explicação da aula passada, eu falei a vocês sobre o Nevim e o Ketuvim, né? Eu expliquei a vocês que na divisão do hebraico, a Bíblia deles é dividida de forma que comportam 24 livros, né? Somando o Taná. O Taná é a Bíblia hebraica, tá bom? Que não tem o Novo Testamento na Bíblia dele. Eles até têm o Novo Testamento, mas eles deixam separado, tá bom? Eles deixam só para estudo, mas a doutrina do judaísmo é toda baseada no que chamamos de Antigo Testamento, né? Mas eles não usam essa expressão idiomática Antigo Testamento nem Novo Testamento. Eles falam Primeira Aliança, Segunda Aliança, né? E assim por diante. Eu falei sobre o Nevim e o Ketuvim. Nevim são o livro dos profetas, que eles chamam de Nevim, Nevim quer dizer profeta. E Ketuvim é os escritos, né? Que é o livro de Salmos, Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes. Esse está na categoria dos escritos. E quem está na categoria de Nevim, que é os profetas, é os livros que têm o nome dos profetas: Daniel, Jeremias, Isaías, Malaquias, Naum, Oséias, Obadias, né? E na aula passada eu expliquei que Nevim, né, que são os profetas, a divisão deles lá, eles caracterizam 4 profetas anteriores e 4 posteriores. Os anteriores tá em Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, né? Os anteriores, os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequias e os 12 profetas, todo comportando em um só, como se fossem 23 livros, mas formando 24 livros, né? E eu expliquei também que os livros escritos, eles são 11, né? Que é o Ketuvim. Eles são conhecidos como livros da verdade, livros poéticos da verdade, tá bom? Eu expliquei na aula anterior e hoje eu vou trazer aqui mais 5 livros para você. A aula anterior eu falei do livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, que é Cântico dos Cânticos, né? E o livro de Isaías. Isaías significa o Senhor é a salvação, né? Em hebraico é Yeshayahu. O livro de Eclesiastes é Correlete. O livro de Provérbios é Machal ou Mishle. O livro de Salmos é Terrelim, significa cântico de louvor. Machal, que é provérbio, ou Mishle significa parábola, comparação, né? O livro de Eclesiastes é pregador. Eu expliquei que o sentido de pregador em Eclesiastes não é como nós temos um culto na igreja e falamos assim: olha, hoje no culto na igreja vai estar lá o pregador fulano de tal, ou a missionária fulano de tal pregando, ou um evangelista fulano de tal pregando. Não é dessa forma. Pregador é o mesmo sentido como está lá em Isaías capítulo 6, né? Que ele teve a visão, veio um serafim, tirou do altar uma brasa como uma tenaz. Expliquei o que é tenaz. Tenaz
para nós aqui é a marca de uma cola, né? Que é tenaz. Mas tenaz é em linguagem bíblica, tá bom? Em linguagem profética, na Bíblia, tenaz, eu dei o exemplo para vocês, é semelhante ao que nós prendemos uma roupa na corda quando estendemos, que é o pregador, né? O pregador, ele faz uma pinça, né? E segura ali a roupa, fica presa de forma que ela não cai. A tenaz, ela tem uma semelhança com um pregador, tá bom? Em forma de pinça, né? Então, é essa tenaz aí que o serafim veio e colocou com ela e prendeu a brasa nos lábios de Isaías, na visão que o profeta Yeshayahu, que é Isaías, teve, né? É nesse mesmo sentido aí do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a tenaz que prendia. Então, pregador é o sentido de fixar as palavras, né, na mente de alguém, no coração de alguém, né, na consciência de alguém. É nesse sentido que é o pregador, tá bom? É um fixador de palavras na consciência, no entendimento, tá bom? E hoje eu vou trazer para vocês aí mais 5 livros, até nós terminarmos aí a jornada do nome dos livros, né? Tá faltando alguns aí para nós terminarmos essa jornada aí. Eu comentei com vocês também que eu ia pegar todos esses livros e colocar na ordem do Tanakh, que é a Bíblia hebraica, né? É na mesma ordem que está na Bíblia deles, no Tanakh, tá bom? Assim que eu terminar essa jornada aí do nome dos livros da Bíblia no hebraico, para que vocês conheçam como é que eles são chamados no hebraico, aí eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês essa ordem aí e vou estar fazendo alguns comentários, tá bom? Depois nós vamos trazer aqui também outros assuntos muito bom que vocês vão ser edificados, certo? Permitindo Deus, vocês vão ser edificados por esses demais assuntos, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, né? Nós temos aqui 4 livros. Eu falei 5, mas não é 5, é 4. Aí agora eu vou trazer de 4 em 4 até terminar, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós temos aqui o livro de Lamentações de Jeremias, tá bom? Que em hebraico é Kenote Irmiyahu. Irmiyahu é o nome do profeta Jeremias em hebraico, Irmiyahu, né? Sempre eles têm o nome do tetagrama, que o tetagrama se refere ao nome de Deus, né? Apesar que os judeus eles têm uma doutrina de não pronunciar a pronúncia do tetagrama, ou o nome de Deus, ou o nome do tetagrama, que se refere ao nome de Deus, né? Porque tem muitas discussões sobre qual é a pronúncia do nome de Deus, né? Eu particularmente, eu não tenho uma preocupação de pronunciar o nome de Deus. Para mim é preferível mais que se obedeça os mandamentos de Deus do que estar preocupado em pronunciar como é que deve ser o nome de Deus. Fala o eterno, é o suficiente. Isso é a minha perspectiva. Fala o eterno e obedece os mandamentos do eterno, né? A minha perspectiva é que não adianta a pessoa se preocupar em querer estar só para saber como é o nome de Deus, pronunciar, e não obedece os mandamentos de Deus. Então acredito eu que isso não causa um efeito de intimidade com Deus, né? Eu penso dessa forma, tá bom? Mas vamos lá. Kenote Irmiyahu é Lamentações de Jeremias em hebraico. Significa alto choro, pranto ou canto fúnebre, que foi a lamentação que Deus falou para o profeta Jeremias anunciar para o povo de Israel, o povo de Jerusalém, né? Porque eles se afastavam de Deus, voltavam para os caminhos da idolatria, e o Senhor os repreendia
até gerar neles um arrependimento para eles deixarem aquela idolatria, desobediência, a vida pecaminosa e retornar para os caminhos do Senhor. Então essas lamentações que o Senhor ordenou o profeta Jeremias para falar essas lamentações, aquilo ali é de forma profética, né? É algo que Deus ia fazer e os povos iriam ouvir eles pranteando e pronunciando as palavras de lamentação, ou seja, demonstrando que eles estavam arrependidos de não obedecerem o Eterno, tá bom? Então agora nós temos o livro de Ezequiel, tá certo? Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel, esse K, eles têm os judeus, eles têm um som gutural na garganta, eles não pronunciam trazendo esse som desse K, não, eles pronunciam, né, Ezequiel, com um som gutural na garganta. Nós aqui, ocidentais, nós temos dificuldade de pronunciar como eles, porque isso já está no DNA deles, né? Eles são nativos da língua, né? Há milênios já de anos, né? Décadas, centenas e milênios também, eles já são nativos da língua, né? Do aramaico ao hebraico, eles são nativos da língua, por isso que eles falam com essa facilidade, né? Que eles são nativos da língua. Aí depois do livro de Ezequiel nós temos o livro aí de Daniel. Nós aqui pronunciamos Daniel. Daniel em hebraico é o mesmo nome, mas a pronúncia é com Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. Eles pronunciam Daniel. Nós falamos Daniel, né? Que é a nossa fala aqui, a nossa voz, a nossa cultura. E aí tem aí também o livro de Oséias, né? Oséias em hebraico é Rushel, que era também o nome de Josué, né? O líder de Israel, sucessor de Moisés, que é Moshe na Bíblia, em hebraico, Moisés é Moshe, e o líder chamado Josué, o nome dele é Oséias, filho de Nun, né? Em hebraico se pronuncia Rushel ben Nun, ou seja, Oséias, filho de Nun. Que aí Moisés, né, explicou lá, falou que havia uma necessidade lá do nome dele ser modificado, porque o Senhor falou que os filhos de Israel teriam que ter o nome de Deus, né, neles. Ele disse, fala para Araão para pôr o meu nome nos filhos de Israel, e assim eu os abençoarei. Quando o Senhor ordena aquelas bênçãos sacerdotal, né? O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, né? Estenda a mão sobre ti e tenha misericórdia de ti, né? Aí o Senhor falou com Moisés, fala a Araão para dizer assim aos filhos de Israel, e também diga a eles que eles devem colocar o meu nome neles. É por isso que eles têm a pronúncia do nome deles terminando com o tetragrama, que é o nome do Criador, né? Rushel, que é Oséias. No caso aqui de Oséias, aqui desse profeta, o sentido da natureza, o significado ministerial do nome, certo? De Deus vem a salvação. No caso de Josué, que era Oséias, era só salvação, e depois ele passou a ser Yehoshua, que é Josué, trazendo o significado de o Senhor salva, né? Mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, além desses nomes que eu estou trazendo aqui, que é o de Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. Tem uma coisa também. Eu vou compartilhar com você hoje aqui, eu vou falar aqui sobre transliteração. Quando eu falo lá na jornada da Gematria, os vídeos, o primeiro vídeo lá na playlist está lá, você pode ver também.
né? Gemátria mais os seus significados. Eu explico sobre transliteração, mas eu coloquei aqui para poder compartilhar com vocês. Vamos lá. O que é transliteração? Vou falar de uma forma simples, tá bom? Não vou falar nem de uma forma teológica para não complicar a cabeça de vocês. Então, é importante que sempre que vocês assistam ou vejam qualquer vídeo, assista o vídeo todo com atenção, com calma, para poder ninguém tirar assim uma conclusão, sabe? De equívoco, tá bom? Se equivocar e julgar e falar, às vezes as pessoas colocam num comentário assim um comentário equivocado. Então, para não haver equívoco, preste atenção, com calma. Se puder, assista o vídeo mais de uma vez, tá bom? Até você entender todo o assunto. Se não estiver entendendo, pode perguntar, pastor ou professor, como queira. O senhor estava explicando tal coisa e ainda não consegui entender. O senhor pode explicar de uma forma que eu compreenda, que eu entenda? Eu vou ter o maior prazer em responder ou de fazer um próximo vídeo respondendo aquela pergunta. Tá certo, queridos? Então vamos lá. Transliteração. Vou falar de uma forma simples. O que é a transliteração? Transliteração é isso aqui. Vou falar numa forma bem básica aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui a palavra paz, tá bom? Em hebraico, em grego e em latim. 3 línguas. Eu acompanho o cursor do mouse aqui, ó. Aqui está em hebraico, aqui está em grego e aqui está em latim. Eu já expliquei para vocês, por exemplo, os primeiros 5 nomes do livro da Bíblia, ele está em grego, porque lá os judeus, lá os da Septuaginta grega, e judeus e maçoréticos também, esse povo lá, os pais da igreja, os líderes, eles eram judeus que eles dominavam o grego, falavam latim também, né? Eles pegaram, traduziram algumas coisas e deixou lá no grego. Só que essas palavras do grego, assim, a nossa língua é a língua portuguesa. Nós não falamos o português de Portugal, nós falamos o português aqui, português Brasil, né? Até quando você, por exemplo, quando você compra um aparelho de celular, o aparelho ele vem lá todo em inglês, aí você vai configurar e botar em português. Quando você abre ali o painel de linguagem, tá lá as opções para você escolher a linguagem, não é isso? Aí tá lá assim, português e português Brasil, né? Pastor, português Brasil e português de Portugal é a mesma coisa? A língua é a mesma, mas a fonética é diferente, né? O chamado sotaque, que é a fonética, é diferente, né? Os portugueses, ele fala o português, usa os mesmos caracteres das nossas letras, que são iguais, mas eles têm um sotaque que nós não temos, e algumas palavras modificam. Até aqui no nosso país, no Brasil, nós temos regiões aqui que tem coisas que têm nomes diferentes, o mesmo objeto com nome diferente. Um exemplo, há uns tempos atrás aqui, nas nossas padarias, né, fazia aquele pão grande que era chamado pão em vara. Alguém ia lá e pedia, por favor, me despache, eu quero uma vara de pão, né, chamado pão em vara porque ele era comprido. O pão cacetinho é o pão pequenininho. Já em outras regiões era diferente, né? Rio de Janeiro é uma bisnagra. Em São Paulo chamava de bengala. Então, bengala já aqui para nós é uma bengala que as pessoas de terceira idade se apoiam, usa, chama bengala, né? Mas nessas regiões, em outras regiões, na região sul, por exemplo, em São Paulo, ia pedir um pão comprido e chamava de bengala. Me deu uma bengala de pão, né? Aqui no Brasil, papagaio, aqui é o apelido de uma ave chamado de papagaio, né? Que em outros lugares chamam de arara. E é também a pipazinha. Aqui tem lugares que chama de pipa, tem lugares que chama de papagaio. Mas em Portugal, papagaio não é isso, papagaio é outra coisa, né? Lá ele não pronuncia papagaio, ele fala o perdigaio, né? E eu tava lá e tinha lá um perdigaio. Então, perdigaio é um papagaio.
Aqui nós falamos vamos jogar bola, lá eles não falam jogar bola, eles falam nós vamos jogar uma pelota. Então é o português, mas com palavras com sentidos diferentes. E essa nossa língua portuguesa, tanto, vamos falar que se a nossa língua vem lá de Portugal, né? Do português dele vem o nosso aqui, o nosso é português Brasil, por causa da miscigenação, é outra história, não vou entrar nisso. Mas a língua portuguesa, ela veio do latim. O latim usa as mesmas letras que nós usamos, a fonte, tá bom? Só que o latim veio do grego. O grego deu origem ao latim, o latim deu origem ao português. Quem é que se parece mais com a nossa língua entre o grego e o latim? O latim, e o grego veio do latim. Tem palavras do grego que no latim é a mesma pronúncia, tá bom? E tem outras que mudam, mas tem palavras que ficou igual, é a mesma coisa, tá bom? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, sabe? Vou explicar aqui transliteração de uma forma bem básica. Então aqui nós temos a palavra shalom, tá vendo aqui as letras hebraicas aqui em cima, o shin, o lamed, o vav e o mem no final. O mem é a nossa letra M. Esse shin aqui, que parece um W, em hebraico, ele é um SH, tá certo? SH. Tem um pontinho aqui no lado direito, esse é um sinal maçorético que está indicando que é um som de SH. Se esse pontinho tivesse aqui no lado esquerdo, esse pontinho estava indicando para nós que o som é de letra S somente, tá bom? Mas como o pontinho está no lado direito, acompanha aí o mouse, o cursor do mouse está mostrando aí. Como esse pontinho está no lado direito, significa que a pronúncia aqui é de SH. Esse pontinho, esse sinal aqui embaixo parecendo uma letra T, ó, ele representa uma vogal, tá bom? Os judeus lá em Israel, lá no país dele, eles não precisam desses sinais maçoréticos, eles são nativos da língua, eles conhecem. Mas nós aqui, que estamos estudando, aprendendo, né, o hebraico bíblico, nós precisamos desses sinais maçoréticos para saber quando é que nós pronunciamos o som de uma vogal, tá certo? Então, esse sinalzinho aqui que parece um T, ele me dá o som de A. Então aqui eu tenho um som de shin, aqui é de A. Então fica chá. Para formar essa palavra aqui, ó, chá, tá vendo? Eu preciso desse pontinho aqui, ó. Ele me diz que eu tenho que pronunciar esse som assim, ó, chá. Aqui está o lamed. O vav, quando você bota um pontinho em cima, ele é transformado na letra O. E aqui é o mem, que na nossa letra aqui é a letra M. Aqui é um mem final. Na regra deles, da ortografia deles, todas as vezes que a letra M, for no final de uma palavra, o mem, ele é assim, ó, parecendo um quadradozinho, tá certo? Parecendo um quadradozinho. Mas ele tem outra forma, ele é aberto, tá bom? Eu não botei nenhum exemplo dele aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pedir a vocês aqui a permissão para eu mostrar na prática a vocês aqui como é o M. Se esse M fosse no meio ou no começo aqui, ele é diferente, tá bom? Aqui, vou mostrar aqui no teclado aqui, tá vendo aqui? O teclado tá em letra hebraica aqui, vou mostrar. Aqui tem o Aleph. Esse, tá vendo aqui? O quadradinho é o mem final, tá bom? Quando ele não é o mem final, ele é desse jeito aqui, ó, tá bom? Ele é aberto, ele tem uma aberturazinha, tá certo? Mas quando ele é no final, ele é todo fechado, bem quadrado, tá bom? Então, é isso aí. E
aqui tem a palavra shalom, tá em hebraico, fonte hebraica, tá vendo? Quando é que eu translitero? Quando eu pego essas letras aqui, do mesmo jeito, hebraico se escreve da direita para a esquerda. Aí eu pego da mesma forma que está aqui, como a palavra está aqui, eu simplesmente pego as letras hebraicas e coloco em letras portuguesas, na nossa fonte. Aí eu tenho aqui a palavra shalom. Essa palavra aqui está transliterada como shalom, entendeu? O significado aqui não é shalom. Shalom é a pronúncia. Esse nome aqui em português, ó, shalom, a gente bota em português para que nós pronunciemos da mesma maneira que se pronuncia em hebraico, tá bom? E qual é o significado de shalom? O significado é paz, certo? Shalom é uma palavra universal. Ela significa paz, significa bom dia, boa tarde. Bom dia em hebraico você fala Boker Tov. Tov é bom, entendeu? E quando você diz Boker Tov, você está juntando os artigos e você está falando bom dia, tá certo? Boker Tov, Tov é bom, Boker, dia, Boker Tov, bom dia, tá certo? Fala boa noite, Laila Ketov. Então, boa noite. Tov é bom, né? Laila quer dizer noite, escuridão, né? Vem lá, é do nome de Lilith, aquela lenda, né? Judaica, que Lilith foi também uma mulher de Adão, mas não temos esses relatos bíblicos, é uma lenda sobre Lilith. Lilith, na cultura lá dos judeus, lá dos hebreus, é considerado uma alma noturna, um espírito noturno, tá bom? Mas não vamos falar sobre isso. Em outros vídeos nós tocamos nesse assunto aí. Então, transliteração é isso, é você tirar das letras daquela língua, daquele país e colocar na nossa letra. Isso é transliterar, tá bom? Aqui no Brasil, se eu fizer uma transliteração para o português, é tirar do hebraico e botar em letras portuguesas. Se eu fosse fazer uma transliteração da palavra shalom para o inglês, eu tinha que colocar, entendeu? Nas letras do inglês. O inglês também usa as nossas letras, tá bom? Então, shalom em inglês é shalom mesmo. A transliteração aqui em inglês é isso. Mas se fosse em russo ou em soviético, eu tinha que colocar essas letras aqui em hebraico em letras soviéticas ou em russo, tá bom? Ou de qualquer um outro país, um outro idioma, espanhol, francês, mas como eu estou transliterando para o português, então eu vou pegar essas mesmas letras aqui, colocar elas em português. Como é que eu coloco a letra M hebraica em português? Aqui está em hebraico, olha ela aqui em português. É isso que é transliterar, certo? Traduzir e transliterar não é a mesma coisa, tá bom, queridos? Transliterar é para que a gente coloque as letras na nossa fonte e pronuncie da mesma forma que eles também pronunciam a palavra, tá bom? Isso é transliterar. Então, aqui está a palavra shalom transliterada em português. Aqui agora a palavra em grego, tá bom? Aqui, ó, essa palavra aqui, ó, eirinim, ou erim, significa paz. Aqui é paz, ó, em grego. Ó como são as letras gregas, tá vendo? Ó a transliteração aqui como é. Tá vendo que as letras gregas, elas são diferentes? Tem um negócio aqui parecendo um V e um N, mas não tem nada a ver com V e com N. Ó a letra R. A letra R parece uma letra P, com uma perninha aqui. Então aqui está em grego a palavra paz em grego, tá bom? Fonte grega, que é a palavra eirine. A transliteração significa paz. Paz em grego é isso aí, eirine, é paz em grego. Em hebraico, shalom. E aqui vem agora o latim, que se parece bem com o português, tá bom? A palavra paz em português, ó, é a palavra paxi.
pax significa paz em português. Os mesmos caracteres, mas ó, esse X aqui, ó, na nossa língua é o Z, que é essa letra aqui para eles aqui, ó, sabe? Na nossa é o Z, aqui é em latim. Então, transliteração é isso, você tirar das letras dele e colocar na nossa letra. Quando a Bíblia, em termos de Bíblia em hebraico, vamos falar assim, no hebraico, primeiro você faz a transliteração para depois vir com a tradução, entendeu? Então, transliteração não é o mesmo que tradução, é diferente. Eu estou explicando aqui para vocês o que é transliteração. Eu acredito que está dando para você entender aí o que é transliteração. Então, eu trouxe aqui, ó, nas 3 línguas, tá bom? No hebraico, no grego e no latim. Eu trouxe um exemplo aí da palavra, usando a palavra shalom, que é paz, tá bom? Nessas 3 línguas, para poder você entender o que é a transliteração, tá bom? Tem um vídeo aí na playlist aí que é uma mudança de ortografia que teve, né? Mudança da ortografia brasileira. Eu estou me falando lá, dando como exemplo o nome de Jesus, né? Que Jesus em hebraico é Yeshua, tá bom? Ou Yehoshua. Aí muita gente fala, mas por que não tem letra J no hebraico? O nome de Jesus no hebraico não é Jesus, é Yehoshua ou Yeshua. É com o Shin, é com o Yud, que é a letra Y. Mas por que ficou com J? Eu estou explicando lá. Porque até o ano de 1000 e não sei das quantas aí, a letra J e a letra I, certo? Eram a mesma letra. O que você escrevia com J, você escrevia com I, escrevia com Y, eram a mesma coisa também. Aí depois mudou. Alguém lá teve o discernimento, né? O pai da letra J. Depois vocês pesquisam aí quem foi o pai da letra J. Aí o pai da letra J é um homem que eu cito o nome dele lá, tá bom? Procura lá o vídeo que você vai ver lá. Ele, por causa do nome de Jesus, do próprio nome de Jesus, Yeshua em hebraico, que ele conseguiu discernir e separar a letra I da letra do J. Ele discerniu que era possível cada uma ter o seu próprio som. J com som de G e I com o som de I. Ele discerniu, separou então a letra J, ela foi acrescentada no alfabeto que não tinha, né? Ela foi feito um acréscimo, ela entrou como mais uma letra no nosso alfabeto ali. Foi quando teve aquele ano, foi considerado o ano da ortografia, da mudança da ortografia brasileira. Tem um vídeo lá, eu falo tudo sobre tudo isso aí no vídeo aí, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que você esteja entendido isso aqui sobre transliteração. E eu trouxe aí mais 4 nomes aí dos livros da Bíblia em hebraico, que foi Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias, tá bom? Aí você vai acompanhando, você vai vendo que os nomes em hebraico é diferente do nome que nós temos aqui em português, tá bom? E os significados aí foi falado. Você vai estudando aí, vai aprendendo esse significado que é para trazer uma edificação e soma de conhecimento para você, tá bom? Queridos, Deus abençoe você e a sua família. Shalom, Adonai e Lei Traot. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.